1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 6 e diante. Pastor está um pouquinho rouco hoje. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, fica lá no finalzinho da Bíblia já. Capítulo 5, versículo 6 em diante. Domingo passado a gente falou sobre humilhar, não foi? Falamos em Tiago. Se eu fosse ler o versículo em cima, ia falar também que Deus existe, se opõe ao soberbo, aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A mesma palavra de Tiago. Amém? Continuando aqui a parte da humilhação, diz assim o versículo número 6. Portanto, humilhes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido, no tempo certo. Amém? Nós queremos ser exaltados. Aliás, nós queremos ser exaltados. Nós queremos ser louvados, reconhecidos. Mas Deus dá um recado para nós. Portanto, humilhes debaixo de quê? Da poderosa, da potente mão de Deus. Para que Ele, então, para que Ele faça o quê? Nos exalte. Mas no tempo certo, no tempo dele. Queremos ser exaltados. Mas Ele manda que a gente se humilhe debaixo da poderosa mão dele. E que nós vamos ser exaltados, mas no tempo dele. No tempo determinado por ele. Se nós olharmos a história da Bíblia, vemos que todos eles foram humilhados e humilhados diante de Deus. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, além de se humilhar, foi enganado, né? Foi passado para trás, mas terminou sendo exaltado. José foi humilhado, vendido, tido até como morto, mas foi exaltado. Mas tudo isso no tempo de Deus. Talvez você está passando por esse período de sofrimento, de humilhação. E talvez você quer fugir disso aí. Mas se você é homem ou mulher de Deus, não fuja. Encare esse período de provação, de humilhação. É o momento que você está mais fraco. É agora, quando você está passando por isso. Mas eu digo para você, é o momento que você está mais forte. Amém. Porque quando você é fraco, quando você se humilha diante de Deus, é aí onde aparece a sua força. Porque Deus é a sua força. E no momento certo, pode ter certeza do que eu estou falando. Ele vai te exaltar. E quando Ele te exaltar, você vai ser conhecido. As pessoas vão ouvir falar de você e vão olhar para a sua vida e vão glorificar a Deus. Como aconteceu com todos esses que eu falei e mais. Amém? Mas para isso, eu vou ter que me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Uma vez não, hoje eu ouvi uma frase
que a pessoa disse que não queria ficar do lado que estivesse em desvantagem, porque queria ficar só no lado que tivesse vantagem. Eu, ouvindo aquela palavra, fiquei analisando. Mas o lado que começou, que hoje está com a vantagem, será que quando ele começou ele já estava com a vantagem? E hoje assistindo o futebol, a seleção brasileira jogando, nem sabia que tinha jogo hoje, mas assisti. E quando eu cheguei, a seleção brasileira estava perdendo de 1-0, depois 2-0, mas eu tinha confiança que ia ganhar. Até falei para o meu discípulo Edson, a seleção vai ganhar, a seleção brasileira. São coisas passageiras, coisas que vem e passa, mas a nossa palavra tem poder e Deus honra. E eu creio que ele ia ganhar, estava tão tranquilo. Depois chegou um abençoado de longe, só porque a seleção estava perdendo de 2-0. Mas só está falando de futebol na igreja, só algo para você entender. E aí começou a mangar, a fazer chacota, porque o Brasil estava perdendo de 2-0. E ele é brasileiro, mas ele não queria que o Brasil ganhasse. Pois quem era que estava com a vantagem? Os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos nem sempre estava com a vantagem, não chegou lá com a vantagem. É tanto que perdeu para o Brasil no início, eu não sei nem dizer. O que eu quero que você entenda, que você pode estar com a vantagem hoje, mas você pode estar em desvantagem amanhã. Amém? Depende de como você vai administrar a sua vantagem. Então eu pensei, eu falei para a pessoa, mas a pessoa só quer estar do lado da vantagem, mas nem sempre. A pessoa, para estar na vantagem, ela começou de baixo para conseguir a vantagem. E voltando à história do futebol, o Brasil foi lá, no segundo tempo fez no primeiro tempo, depois fez no segundo, e depois, se contarem minhas contagens que eu vi, foram 4-2. O juiz não viu, mas não vamos culpar o juiz, porque mesmo assim o Brasil ganhou. Então, aparentemente, quem era que estava com a vantagem? Os Estados Unidos. Então o povo, se fosse do lado que essa frase que eu ouvi, só queria estar com os Estados Unidos. Eu esquecia que era o Brasil, estava com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estava ganhando. Mas aí quebraria a minha cara depois, porque quem ganhou foi aquele que estava em desvantagem. Aparentemente. O que eu quero dizer com isso? Que aparentemente hoje você está em desvantagem aos olhos das pessoas. Porque você está passando um período de humilhação. As pessoas olham para você com olhar de desprezo. Mas amanhã você é exaltado. E ela vai querer saber qual é a fórmula para estar lá em cima. E vai querer estar com você. E aí você vai dizer, para crescer, é preciso se humilhar. Para subir, é preciso começar de baixo. E hoje, eu olho tudo, pode ter isso na sua mente, pastor Edson, olha tudo desse mundo aí, eu olho tudo, seja o que for, eu olho tudo. Seja bom, seja ruim, eu olho tudo porque os meus olhos veem e eu aprendo com tudo. E olhando hoje o Paulo de Seba, eu vi que para chegar lá no alto tinha que começar de baixo, não adianta.